entrando ao vivo no YouTube. Ah, tá ótimo. Então tá, coloca nas outras redes sociais também, por favor. Tá? Perfeito. Então tá, doutor Jackson, muito boa tarde, muito obrigado por aceitar aqui o nosso convite, muito obrigado pela presença. Hoje nós temos um tema muito interessante pela frente a ser aqui apresentado pelo doutor Jackson Moura, que é oficial de registro de imóveis na cidade de Una, no Espírito Santo, e, enfim, sobre a respeito da regularização fundiária, a REURB. A REURB, a regularização fundiária, ela tinha um procedimento anterior, que era regulamentado pela lei do Minha Casa Minha Vida, né, a lei 11.977, e agora foi regulamentada, mais recentemente, por outra lei que trouxe todo um outro procedimento a respeito da regularização fundiária. Eu aproveito a todos aqui, primeiramente, para falar a todos que quem ainda não viu algum webinar nosso, não sabe como é que é o nosso esquema aqui, que primeiramente nós temos aqui algumas perguntas do entrevistador e em seguida nós abrimos para as perguntas do público. Quer dizer, nós começamos a fazer as perguntas do público, comentários do público, etc. Porém, desde já, o público já pode mandar as perguntas em todos os nossos canais. Vocês já podem ir mandando as perguntas que elas serão respondidas, tentamos responder todas elas na medida do possível, mas enfim, já podem ir mandando as perguntas aqui pelo Zoom, podem mandar as perguntas pelo YouTube, podem mandar as perguntas pelo nosso Facebook, ou podem mandar as perguntas ainda pelo nosso Instagram. Ou seja, da forma conforme mandadas as perguntas, nós iremos respondê-las. E também aproveitando para falar que esse evento ele está sendo organizado aqui pela Enoreg, a Escola dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a ARIRJ, o primeiro webinar em parceria com a ARIRJ, a Associação dos Registradores de Imóveis do Rio de Janeiro. Enfim, então acredito que será uma parceria bastante produtiva com vários eventos que serão feitos. A Enoreg já fez diversos eventos e esse é o primeiro com parceria da própria ARIRJ, em termos de promoção, divulgação, a qual agradeço bastante a ARIRJ. A Enoreg é um braço da ANOREG, Associação de Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro. Enfim, então para você ficar sabendo dos próximos eventos, ou mesmo saber quando este vier no ar, no link permanente do YouTube, eu peço para seguir a nossa página lá no Instagram, curtir a nossa página no YouTube e se inscrever na nossa página, se inscrever na nossa página do YouTube e curtir a página do Facebook. E, enfim, as nossas redes sociais. No YouTube, para se inscrever, é só clicar no sino que tem abaixo de cada vídeo. Eu sou Alex Mendonça Cavicchini, eu sou oficial do 4º Ofício de Registro de Imóveis aqui da cidade do Rio de Janeiro. E, enfim, hoje tenho o prazer, como já dito, de entrevistar o Dr. Jackson Moura. O Dr. Jackson, ele é autor do livro da regularização fundiária e seus aspectos práticos. Acredito que todos consigam ver aqui que, sem dúvida, no meu entendimento, apesar de terem vários livros muito bons do setor, é o melhor livro já escrito até o momento sobre o tema. E recomendo a todos que desejam se aprofundar no tema a leitura do livro. O livro pode ser adquirido no link, a Mariana vai colocar aqui o link onde pode ser adquirido o livro, no Zoom, e também, posteriormente, naqueles comentários no YouTube, vai ter o comentário também com o link, né? Os comentários na descrição do vídeo no YouTube vai ter o link de onde você pode adquirir o livro do Dr. Jackson. Enfim, então, o Dr. Jackson, como dito, tem larga experiência, doutrinador na área, e ela até colocou aqui o link no Zoom, já tem aqui o reubaspectospraticos.com.br, tudo junto. Enfim, então, já iniciando, nós temos... Ah, sim, Mariana, só antes de iniciar, mais um detalhe, tem também... foi pedido para colocar um link a respeito do que foi desenvolvido
se me engano, foi pelo Dr. Valistan, né? Pelo Dr. Valistan, que ele desenvolveu diversos modelos a respeito de REURB, checklist, etc. Também estou pedindo para a Mariana colocar os links do Dr. Valistan aqui, que são também de grande utilidade. Dr. Valistan, lá de Cabo Frio, que também milita na área também da regularização fundiária, e também teremos esse link dos modelos dele, checklist, aqui foi colocado agora no Zoom. Também teremos esses modelos, esses checklists, no link permanente do YouTube. Então, se você estiver vendo, não agora ao vivo, mas pelo YouTube posteriormente, vai na descrição do vídeo, tem como se fosse um triângulozinho, você clica nele, você tem a descrição do vídeo todo, e aí você clica nesse triângulo e aí vai ter todos esses links aí para vocês poderem ver. Enfim, doutor Joxan, sem maiores delongas e já iniciando, agradecendo mais uma vez a sua presença, a sua disponibilidade de tempo, que eu sei que é bastante disputado, para falar da REURB, enfim, também, obviamente, tocar o cartório de registro imóveis, que eu sei bem que quanto de dedicação a gente tem que colocar, né? Então, agradeço demais a sua disponibilidade. E já começando, lembrando a todos que entraram agora que podem mandar perguntas, comentários por todas as redes sociais, pelo Zoom, enfim, por onde quiserem. E já se iniciando aqui com a pergunta mais básica, para aqueles que muitas vezes não são acostumados com o tema. Nós temos pessoas que às vezes são leigas, que querem regularizar o seu imóvel, então não estão dentro da área notarial e registral, então não são advogados, enfim, que estão nos assistindo. Então, assim, primeiramente, mais direcionado para as pessoas leigas. O que é a REURB? Para que serve? Quais são os seus benefícios? Okay. Doutor Alex, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Primeiramente, eu agradeço mesmo a Enoreg, a ARIGE, pessoas que dirigem essas instituições, e poxa, só tenho a realmente agradecer pelo convite e pela honra de estar aqui. Questão do livro também, obrigado pelo elogio, e realmente, assim, isso é fruto de um trabalho já de pelo menos 10 anos, né, de trabalho com regularização fundiária. Sou oficial de registro de imóveis justamente nesse tempo, de 10 anos para cá. E trabalhando como oficial de registro de imóveis, a gente notou que, mesmo com a legislação bacana, com a legislação que abre diversas portas, a gente estava meio atado, porque os municípios não tinham, e ainda não têm, infelizmente dizer isso, né, mas ainda não têm uma capacitação necessária para dar início a todo esse processo. Foi daí que a gente resolveu começar a sair de trás do balcão, né, e realmente ir até o município e falar: município, deixe-me ajudá-los para que a gente consiga fazer a regularização fundiária andar. E daí surgiu esse livro, com base nessa experiência no município onde a gente trabalhava. Hoje não estou mais lá, em Boa Esperança, aqui no estado do Espírito Santo, e fui removido para outra comarca. Agora estou na comarca de Iuna, aqui também no Espírito Santo. Mas, assim, o que é a REURB? Para que serve a REURB, né? A REURB nada mais é do que você tentar, e a gente tenta e estamos conseguindo, inserir na regularidade, né, na cidade formal, na cidade legal, aqueles imóveis que estão fora dessa realidade, estão à margem dessa legalidade, né? Além de inserir esses parcelamentos que estão fora da regularidade, o objetivo da REURB, ele também vem com a titulação. Então, são dois aspectos. Primeiro, eu insiro na regularidade esses parcelamentos irregulares, clandestinos, enfim, que de alguma forma não teve a aprovação no município, ou mesmo no cartório de registro de imóveis, ou ainda que tenha tido essa aprovação, né, essas aprovações, ela não, depois o loteamento não se consolidou, realmente acabou virando um loteamento irregular, né?
E também a questão da titulação. Hoje nós temos vários loteamentos, vários parcelamentos em grandes cidades, pequenas cidades, no interior também, em que está tudo regular. Mas o loteador, por exemplo, faliu, uma empresa faliu, não tem como você ter a escritura pelos modos tradicionais. O loteador também veio a falecer, o loteador pessoa física veio a falecer. Então, você não tem... O loteamento está todo regularizado no cartório, as matrículas foram abertas, você tem condições de fazer escritura, só não tem porque você não tem o outorgante, entendeu? Então, tem várias situações e a REUB, ela é escalável, vamos dizer assim, você pode começar no loteamento ali mais fácil, você tem situações muito simples de serem resolvidas, mas e tem outras muito complexas, entendeu? Então, vai do topo, da base até o topo, por várias situações aí que as mais diversas que nós temos no nosso país, né? Então, a REUB, ela tenta resolver um problema que já foi lá atrás, por várias outras legislações, foram tentadas resolver todo esse problema, só que não se conseguiu. A 11.977, a Lei 11.977, que é a Lei do Minha Casa Minha Vida, ela foi uma lei que tentou fazer toda a regularização, só que a titulação ficava quase inviável. Ela continuava não dando a propriedade ao seu beneficiário. Foi aí que a 13.465 acabou vindo como, assim, abrindo mais a porta, inclusive com relação à titulação, ousando, de fato, que o título de legitimação fundiária foi um documento, hoje um título que não existia na nossa legislação e hoje está aí para realmente fazer valer a regularização. Né? Antes a gente não tinha esses instrumentos. Normalmente a gente tinha instrumento que dava posse apenas, a CDRU, a COEM, outros instrumentos que, de fato, não traziam a propriedade plena, a sua regularidade ao beneficiário. Então, hoje a REUB vem com esse aspecto aí para resolver o problema mesmo. Perfeito. É importante, inclusive, falar o seguinte disso, que na antiga lei, na lei da Minha Casa Minha Vida, existia uma obrigação que ficava muito grande para o oficial de registro de imóveis fazer, né? Ele tinha, por exemplo, a obrigação de fazer notificações, enfim, de fazer uma série de coisas que hoje estão na mão que está na mão dos municípios e que ficava muito inviável, especialmente pensava-se muito na situação, às vezes, dos oficiais de registro de imóveis numa capital de fazer REUB, que mesmo assim é muito complicado. Mas, enfim, imagina numa comarca pequena, a estrutura do cartório de registro de imóveis, às vezes, é oficial e um escrevente, e ele tinha que fazer todo um trabalho de notificação, de achar absolutamente todas as pessoas, etc. Ficava uma coisa muito inviável. Eles acham, infelizmente, o legislador continua tendo uma ideia que os cartórios de registro de imóveis são uma coisa gigantesca, que dispõe, de repente, de centenas e centenas de funcionários, etc., mas, enfim, enquanto que qualquer prefeitura no Brasil, podemos até dizer que é inflacionado o número de funcionários nas prefeituras, que em geral mas, enfim, qualquer prefeitura no Brasil, de qualquer cidade do interior, tem, no mínimo, algumas centenas de funcionários. Enfim, então, assim, a diferença de estrutura entre os cartórios de registro de imóveis e a prefeitura dos municípios é muito grande. Então, realmente, era uma lei que inviabilizava. Aqui no estado do Rio, vendo esse tipo de coisa, o Tribunal de Justiça ele fez um programa bastante interessante. Ele pegava para si, eu cheguei a pegar isso aqui, logo que eu assumi, ele pegava para si a responsabilidade de fazer notificação de confrontante. Então, realmente, já facilitava bastante a questão da REUB. Eu acredito que em vários outros estados não tinha essa facilidade, mas aqui no estado do Rio tinha. E realmente com a lei da REUB ela teve um espírito muito inovador que melhorou demais assim, o número de situações que ela se aproveitou da experiência que tinha da regularização fundiária urbana, que já tinha com a lei Minha Casa Minha Vida, os problemas que ocasionavam e veio realmente revolucionar.
Claro que está longe da perfeição, só que assim já é um instrumento extremamente positivo. E dentro desse contexto da REURB, as pessoas logo perguntam: pois bem, eu estou interessado em fazer REURB. Quais são as modalidades da REURB? Tá. De fato, só concluindo aí o que você falou, a respeito realmente dos municípios eles terem uma infraestrutura, concordo contigo, mas assim, a capacitação para isso, aquilo que a gente falou no início, a gente tem a dificuldade, infelizmente. Sim. Mas assim, hoje o principal legitimado realmente, de fato, é o município. E vários papéis antes eram passados até para a gente, como as notificações, como você mesmo citou, isso foi passado ao município. E olha só que interessante, o município passou a situação que antes era deferida, inclusive, ao juiz, de informar, de mostrar, de dar a propriedade àquela pessoa. Antes, o município, no máximo, mostrava a posse, né? Legitimava a posse. Hoje, não. O município está com um poder enorme. Ele diz a propriedade, ele coloca a propriedade, vamos dizer assim, através do instrumento ali, ele mostra e legitima a propriedade através da legitimação fundiária, né? Então, assim, isso é uma responsabilidade muito grande, entendeu? Então, assim, eu falo até que os municípios que realmente querem fazer a regularização andar, e a gente vai falar um pouquinho mais do município à frente, né? Sim. Mas só para incitar aí o pessoal, realmente o município, ele hoje tem que montar uma estrutura, ele tem que ter ali praticamente um cartório, né? Ele vai ter uma atividade cartorial ali dentro do próprio município, da estrutura do município, para poder fazer a REURB, né? Pois bem, a questão das modalidades de REURB. Alex, nós temos duas modalidades principais, que são a social, a REURB-S, e a REURB específica. Temos ainda, e eu vou falar um pouquinho dela depois, a REURB inominada. Ela, na verdade, não se trata nem mesmo de uma espécie de REURB. Pela lei, ela não foi criada como uma espécie de REURB. Mas a doutrina acabou inovando e considerando que ela não tem um nome, colocou ali como a REURB inominada. São aqueles imóveis que foram, que os parcelamentos foram constituídos antes da lei 6766, lá de 79, né, que é a lei do parcelamento federal, lei do parcelamento urbano. Então, assim, essa modalidade, ela veio ser, mais fácil do que a E e a S, né, porque ela praticamente exige que você tenha a planta daquele parcelamento com memorial descritivo e uma certidão do município informando que aquela área é parcelada anteriormente a 79. Então, é uma forma muito facilitada de fazer. Por isso que eu te disse no início, tem certas regularizações que são muito simplórias até de fazer. Dá trabalho? Dá, com certeza, mas a questão de complexidade não é tão grande, entendeu? Ela vai demandar mão de obra mesmo. Mas, assim, o fato de fazer é muito simples até de resolver. Tá? Até porque o que acontece que as pessoas, uma observação a respeito das modalidades de REURB, que é muito importante saber o seguinte, que muita gente fica pensando, às vezes dá para resolver por uso capião. Por exemplo, por uso capião, seja o extrajudicial, que foi até alvo de um webinar que ocorreu aqui com o Dr. Francisco Nobre, e, enfim, está no nosso YouTube aqui da nossa Enoreg, e falam, mas como é que resolve por uso capião, resolve por REURB? Quer dizer, a REURB, ela tem uma grande possibilidade, uma coisa muito interessante, que ela consegue resolver uma situação de uma ilegalidade, né, que de uma vez só, várias situações, uma tacada só, quer dizer, tem um loteamento que o loteador começou de forma legal, mas aí acabou que não terminou o loteamento, etc. Tem uma situação já consolidada na cidade a respeito daquele loteamento, que, na realidade, aquele loteamento, as pessoas, às vezes, não têm nem memória que aquilo foi um loteamento uma vez. Eu tenho uma situação aqui na cidade do Rio de Janeiro que a Zona Oeste, praticamente toda do Rio de Janeiro,
ela é alvo de diversos loteamentos. E aí, o que acontece é que as pessoas no Brasil, né, um país sempre da irregularidade, infelizmente, a prefeitura dá uma numeração para aquele lote, né, que virou uma casa, enfim, e aí a pessoa vem pedir uma cestão de R$ 11 aqui no cartório, mas ninguém nunca veio averbar aquela numeração. Então, a gente simplesmente fala, olha, a gente precisa do número do loteamento da quadra e do lote, sabe? O número do PAL, aqui na Prefeitura do Rio, projeto aprovado de loteamento, quadra e lote. A pessoa chega, na maioria das vezes, surpresa e fala, não, mas aquilo não é um loteamento, não, aquilo é parte da cidade, tem um ponto de ônibus em frente, tem uma escola, tem um municipal, tem um posto de saúde, tem uma igreja, um templo evangélico, etc. E fala, não, aquilo não é um loteamento, aquilo é uma rua qualquer aqui. Não, mas senhor, ninguém veio averbar aqui a numeração que o seu imóvel tomou na rua, né? Enfim, então, na realidade, são situações já consolidadas, as pessoas não existe muitas vezes uma memória viva, que aquilo foi parte de um loteamento. Nós temos aqui registrado um loteamento gigantesco, aqui no quarto ofício de registro de imóveis, muito famoso, do bairro de Bangu, inteiro, aqui no quarto ofício de registro de imóveis, que é um bairro muito grande, aqui da Zona Oeste, todo advindo de loteamento. Então, assim, ao invés de regularizar um imóvel, que é, claro, muito importante, importantíssimo Instituto da Uso Capião, em diversas situações, por exemplo, imagine-se você tem um apartamento num condomínio que está totalmente regularizado. É claro que, nesse caso, você vai regularizar via uso capião. Agora, então, por isso que o operador do direito, aquele que vai falar com o seu cliente, vai ver analisar a situação, tem que ter os conceitos muito claros. É um imóvel e um condomínio que você está regularizando, então você vai sair pelo uso capião. Agora, se é procurado, por exemplo, quem é advogado, né, estamos assistindo, por uma associação de moradores, eles querem regularizar, às vezes, um bairro inteiro da cidade. Então, você vai sair pela REURB. Pode ser feito um uso capião, muitas vezes pode ser feito uso capião, só que você vai fazer de imóvel por imóvel. Imagina só, você tem, às vezes, 500, 400 imóveis ali, você vai fazer de imóvel para imóvel o tempo que não vai gastar, o valor que não vai despender, simplesmente pode fazer pela REURB, obviamente cumprindo os requisitos legais, você vai fazer pela REURB e regularizar os imóveis todos de uma vez. Então, você, aquele negócio, ao invés de pescar com vara de pescar, você está pescando com rede, né? Na REURB. Essa aqui é a grande diferença. Uhum. E é interessantíssimo para os oficiais de registro de imóveis também, que aumenta a base de imóveis regularizados na sua circunscrição. Com certeza. Então, assim, a questão das modalidades, a REURB social e a REURB específica, só para deixar mais claro, a diferenciação é basicamente para saber quem paga a conta, né? No social, você tem as gratuidades, né? Tanto no registro de imóveis e a questão na prefeitura também, a questão da infraestrutura. Na REURB social, a pessoa vai ter tudo 0800, né? Isso sim. É muito bom. E na REURB específica, aí isso fica a cargo, principalmente a infraestrutura, ela vai ficar a cargo dos beneficiários, correto? E a questão dos emolumentos no registro de imóveis, né? Lembrando que, na maioria das vezes, se for utilizado a legitimação fundiária, que é o título, vamos dizer assim, a cereja do bolo dessa lei, o único custo que a pessoa vai ter é com o registro de imóveis, porque você não tem necessidade de lavrar a escritura, me perdoe os notários aqui, né? Depois a gente vai falar um pouquinho, né? Mas o objetivo é colocar na regularidade esses imóveis, porque senão também o tabelião nunca vai ter uma escritura para lavrar, né? Basicamente é isso. E a questão de imposto, ela é uma aquisição originária, a legitimação fundiária é uma aquisição originária, então não há incidência de imposto de transmissão também. Então, por isso que é interessante. Mas a diferenciação entre específica e social é basicamente para informar quem paga a conta mesmo, tá bom? Perfeito. Essa diferenciação é muito importante e também, realmente, com relação
aos tabeliães, né, que estão nos assistindo aqui, e também aos colegas oficiais de registro de imóveis que falam, poxa, mas na social vai ser tudo gratuito, inclusive registro. É isso, você não vai, você muitas vezes não vai pegar e ganhar naquele primeiro momento, mas você vai ganhar no momento posterior, quando esses imóveis vierem a ser regularizados. Eu, na minha área, por exemplo, ainda não tive nenhuma REUB, infelizmente. O município do Rio de Janeiro ainda não começou, mas já tive diversas usucapiões extrajudiciais. E essas usucapiões extrajudiciais foram algumas dezenas, eu gostaria que fossem mais, mas foram algumas dezenas, só que eu já vejo dessas usucapiões extrajudiciais o imóvel sendo vendido, o imóvel entrando em inventário e partilha extrajudicial e depois vindo para o registro de inventário e partilha. Claro que no usucapião extrajudicial é pago, mas mesmo que não fosse, pelo menos a base de imóveis regularizados aumenta. Então, é como eu falo, que eu tenho aqui, por exemplo, o conjunto habitacional do Cesarão, aqui em Santa Cruz, que são 80 mil pessoas. E aí eu fiz junto com a SEAB, a Companhia de Habitação do Estado do Rio, foi regularizado o loteamento, agora falta a SEAB dar o direito de propriedade para as pessoas todas. Foi regularizado o loteamento da forma da Lei 6766, que é muito complicado, mas foi regularizado. E aí já está regularizado há 1 ano e meio e falta a SEAB dar a titulação. Assim que a SEAB der a titulação para as pessoas, vai ser como se eu tivesse aumentado a minha circunscrição em uma cidade de 80 mil pessoas. Ou seja, imagine, é como se eu tivesse adicionado outra cidade aqui à minha circunscrição, né? Seria exatamente essa, uma cidade de porte médio, né? 80 mil pessoas ainda não, infelizmente, não se concretizou. Pelo menos o dobro da nossa aqui, tá? Exatamente, quer dizer, quando isso conseguir ser regularizado, imagine, vai ficar o dobro da cidade do seu Joxan, mas isso, quer dizer, ainda não se concretizou. É como se eu tivesse, além da minha circunscrição, pego um segundo cartório, que obviamente é ilegal, mas enfim, é como se tivesse adicionado o segundo cartório aqui dentro da minha circunscrição. Então, por isso que eu sou um grande entusiasta de toda a possibilidade da regularização fundiária urbana, porque realmente para o próprio cartório é muito interessante, para o município, aumenta a base tributária do município, para as pessoas. Na verdade, as pessoas realmente são os maiores beneficiários, porque o imóvel regularizado vale muito mais. Não só vale muito mais, a pessoa passa a ter uma proteção do direito de propriedade, né? Sim, com certeza. São inúmeros os benefícios, né? Para a pessoa mesmo, o fato dela ter ali o imóvel no nome dela, é incrível essa sensação de você estar dizendo assim, poxa, isso é meu, entendeu? Quando você tem só a posse do imóvel, dá a impressão de que aquilo não é seu. Então, essa questão da paz de espírito, da qualidade de vida mesmo, do psicológico, entendeu? É muito forte, né? Mas, assim, a gente começou a falar dos benefícios, a gente pode citar outros aqui muito bacana. A questão de você ter uma obtenção de um crédito muito mais em conta, né? O imóvel, ele está fora, quando ele está irregular, ele está fora da economia, né? Então, ele está à margem, de forma que aquilo ali não gera renda, não gera emprego, não gera qualquer benefício, tanto para a pessoa quanto para o próprio município. Hoje nós temos aí em torno de 68% dos municípios em todo o Brasil que tem uma população de 20 mil habitantes. E nessa faixa, segundo estudos, apenas 18% do IPTU é cobrado. 18% daquele que poderia ser cobrado. Então, para o município, veja só o ganho que ele teria, praticamente quintuplicaria, né, toda essa arrecadação apenas com o IPTU, na questão do IPTU. Fora o ITBI, né, que cada transmissão que houver a partir dali, o município vai arrecadar com o imposto de transmissão. Então, sem dúvida, ele vai ter uma margem para empregar esses valores, e a gente às vezes fica meio receoso. Tem muita gente que, eu não quero regularizar porque eu vou pagar mais imposto. De fato,
você acaba tendo a necessidade de pagar um imposto, IPTU nem tanto, porque você já paga, às vezes, só com a posse, entendeu? Isso aí O Código Tributário não Nacional fala que a própria posse pode ser objeto de cobrança, né? Exatamente. No ITBI, quem vai pagar? Você só vai pagar se transferir esse imóvel. Claro. Então, normalmente, quem paga é quem está adquirindo. Então, a pessoa regularizar, ela não vai ter ônus por isso, no social, principalmente, e no específico, esse ônus é muito pequeno em relação ao ganho que você vai ter. O custo-benefício é muito maior. Tem muita gente que chega para mim, eu quero pagar o imposto, Joxan. Consigo pagar porque não está regularizado, entendeu? Sim. Tem muita gente que quer esse benefício para si e não, infelizmente, até se propondo a pagar por isso na questão dos impostos, mesmo sabendo que, infelizmente, muitas vezes esses impostos não voltam para a gente, né? Mas aí já é uma outra questão, né? Com certeza. Mas, assim, a questão da melhoria da qualidade de vida para a pessoa, porque a REURB, ela não se preocupa hoje só com a titulação, ela se preocupa com a infraestrutura que vai ser colocada ali. Hoje, o loteador que venha fazer todo o procedimento de REURB, o próprio município que for fazer REURB de ofício na área pública, ele já tem que se comprometer com a infraestrutura que não existe. Entendeu? Então, assim, a questão ambiental, ele já coloca ali um termo de compromisso para saber o que será feito na questão ambiental, na questão social, na questão urbanística. Então, assim, a REURB, hoje, ela é um pacote completo. Ela não vem mais, assim, só para, eu quero te dar um documento, aqui o seu documento, se vira. Não, não é isso. Ela está se preocupando com o todo, está se preocupando com a qualidade de vida, com a melhoria da qualidade de vida e com a melhoria da questão econômica mesmo, da inserção desses loteamentos, desses parcelamentos na regularidade. Okay? E falando falando exatamente do município, qual é o papel do município na REURB e, se puder encaixar, logo em seguida falar qual é o papel do oficial de registro de imóveis dentro da REURB? Perfeito. O município hoje, ele é o principal ator de tudo isso, né? Hoje, ele está com a faca e o queijo na mão. Ao mesmo tempo, ele tem o poder, dever de agir. Hoje, ele não tem mais a faculdade. Eu vou fazer regularização quando der e quando eu bem entender. Não. O município, hoje, ele tem a obrigação de dar uma resposta diante de uma provocação. Se ele for demandado a ser regularizar determinado loteamento, determinado parcelamento, ele tem que dar uma resposta. Se não tiver de acordo o projeto, a documentação, ele tem que mostrar, inclusive, por que está incorreto e o que viabilizaria aquela regularização. Ele não pode simplesmente, não vou fazer, entendeu? E outra, é aquilo que eu disse no início, o município hoje, ele não, por falta de capacitação, tem deixado muito a desejar. Mas, assim, à medida que o município se propõe a fazer, que seja uma única pessoa tomando conta disso, porque temos muito município aí pequeno, como eu já disse, quase 70% dos municípios têm menos de 20 mil habitantes. Então, assim, com isso, ele colocando uma pessoa para trabalhar, para movimentar isso, o processo entrou, vou instruir o processo, vou mandar ele para o meio ambiente, vou mandar ele para obras, para a Secretaria de Obras, Secretaria de Tributação, e ele faz o meio de campo ali, manda para a engenharia do município, se não tiver infraestrutura para isso dentro do município, busca a questão de contratação de empresas, entendeu? Que hoje existem profissionais extremamente qualificados, empresas qualificadas hoje no mercado que podem fazer esse trabalho. É verdade que muitas vezes isso o próprio município não tem condições de fazer, né? Falta dinheiro. Mas hoje, por exemplo, aqui no estado do Espírito Santo, queria abrir um parêntese rapidinho aqui, está sendo feito um termo de meu Deus, eu sempre esqueço. Junto com a Universidade de Viçosa, os municípios têm feito um termo de cooperação técnica, lembrei do termo, perdão. E com esse termo de cooperação técnica, os municípios
estão conseguindo fazer o levantamento de 100% da área urbana dos seus municípios. Eu vi uma foto, acho que você postou, acho que no Facebook, Exatamente. no seu Facebook da REURB. E é impressionante, quer dizer, o município, a área urbana todo do município de Viçosa, né? Enfim. Não, na verdade esse ali era o de Iuna. Era o de Iuna. Perfeito. Mas, de qualquer forma, é uma coisa impressionante. De qualquer forma, uma coisa impressionante. O município inteiro ele está levantado para uma futura regularização fundiária. Quer dizer, você imagina, 100% de um município está regularizado no Brasil, é algo assim impressionante. E a ideia que você deu é muito interessante, de quem for gestor municipal, quem trabalha no município está nos assistindo, pelo menos dispor uma pessoa para fazer isso. Ou seja, quer dizer, uma pessoa que seja para ficar as 40 horas semanais de trabalho lá no meio de campo disso, quer dizer, mandando para um setor, mandando para o outro, etc. Ou seja, se no mínimo, eu acredito que todos os municípios do Brasil consigam dispor de um funcionário que seja, por menor que seja o município, mais complicado que esteja a crise econômica, eu acho que assim, um funcionário para ver isso, uma coisa que depois vai ter um resultado enorme para o município, para os habitantes do município. Eu acho que a ideia é excelente e realmente isso de fazer um termo de cooperação com a universidade, etc., também é muito importante e muito bacana isso que está sendo feito lá em Iuna. Parabéns para vocês. Na verdade, eles não estão fazendo não só aqui no Espírito Santo, que já fizeram aqui pelo menos uns 4 ou 5 municípios, né? Mas em Minas também eles estão fazendo. Mas nós temos outras universidades em todo o nosso país. Claro. Nós temos várias faculdades que trabalham praticamente com cursos de topografia, de engenharia civil. Poxa, não custa nada o município tentar uma parceria com os alunos, né? Com aqueles alunos que ali servem até como uma forma de aprendizado, de estágio. Então, claro. Assim, é uma forma de baratear todo o processo, porque de fato é muito caro. Hoje, a média para uma empresa fazer a regularização, Alex, ela gira em torno de entre R$ 1.200 a R$ 2.500 por unidade. É um valor muito alto, é muito caro. É muito alto, realmente, especialmente para o município do interior pagar. Exatamente. Para um município do interior é complicado você dar esse valor. Quando você trabalha com universidade, às vezes você consegue valores aí para levantamento topográfico na faixa de 80, de 50 reais, às vezes, dependendo do número de unidades, entendeu? E você faz essa cooperação com o próprio município, de forma que o município seja capacitado, faça um curso para capacitar aquele município, e aí ele consegue andar. Hoje, a lei 13.465, ela facilitou demais. E aquilo que eu falei, uma pessoa sozinha é o ideal? Não é. Tá longe de ser. Claro, mas pelo menos, no mínimo. Mas é o mínimo. Mas, assim, basta ter vontade. Eu falo que a gente, com vontade, a gente faz muito, entendeu? Basta ter vontade política. Se a gente tem um prefeito, uma liderança municipal que quer mesmo fazer valer aquilo, poxa, não há impedimento, as portas se abrem, né? Esse exemplo que eu estou te dizendo de uma única pessoa foi um exemplo que foi real na minha vida. Eu treinei essa única pessoa em Boa Esperança para a gente fazer lá, entendeu? Que bacana, muito, muito bacana, muito bacana. 15 mil habitantes. Então, para fazer isso pagando tudo, infelizmente não teria condições. Claro. Então, poxa, vamos juntar esforços aqui, vamos fazer, entendeu? Então, assim, e aí é onde o papel do registrador ou do tabelião entra. Quando você realmente pensa assim, poxa, pense como um investimento, saia da sua zona de conforto, entendeu? Vamos tentar melhorar a cidade, afinal a cidade é o seu local, é onde você vive. Sem dúvida. Sua família está ali, seus filhos, o que você quer para a sua família, entendeu? O que você quer você quer sair dali da sua casa e encontrar um monte de lixão ali, um rio poluído, ou uma cidade bonita, regularizada, toda arrumadinha, entendeu? Poxa, acho que vale a pena a gente tentar fazer o melhor.
E no caso do registrador de imóveis, além do fato de você ter que analisar, porque acaba que o processo no final vem todo para você, né? Você já dá um andamento ali no início de acordo com o que a lei exige, de acordo com o que você no final vai fazer análise também. Você já vai orientar o município para que ele faça de forma correta, entendeu? Perfeito. Então, a participação do registrador é essencial. O tabelião também. Na verdade, a gente pensa assim, poxa, num primeiro momento ele não vai ter qualquer trabalho ali, então não vale a pena se esforçar. Claro que vale. O retorno que ele vai ter depois é espetacular. Imagine um município que tem 2.000 matrículas, com a regularização vai chegar em 5. Aqui tem 5, vai chegar em 10. Que vai ter 80.000 matrículas, 80.000 não, mas 20.000 matrículas a mais. Não, mas 20.000 matrículas, 80.000 habitantes. Não são 80.000 matrículas, mas deve ser umas 20.000 matrículas por aí, realmente. Isso é espetacular. Sim, Eu falo sim. assim que o pessoal até dos cartórios maiores, das grandes capitais, eu ainda não tive esse privilégio, um dia eu vou chegar lá, mas eles têm até condições, e aí, Alex, até dou a dica, né? De repente arrumar uma equipe para fazer a REURB, entendeu? Por que não? Entendeu? Sem O próprio dúvida. cartório Não, sim. promover a REURB, né? Os cartórios grandes aqui, já falando de uma experiência aqui do meu cartório de capital, realmente assim, a gente tem como ter uma equipe maior, os cartórios possuem uma equipe maior, toda uma estrutura em termos de qualificação. Os nossos escreventes já viram diversos tipos de situações, às vezes no interior são algumas situações menores são vistas pelos escreventes, mas existe também um problema. Ao mesmo tempo que a gente tem mais equipe, o problema da capital é o seguinte, que aí no interior é o contrário, que no interior é mais fácil do oficial de registro de imóveis bater na porta da prefeitura e conseguir um apoio político, conscientizar o prefeito, algum secretário, secretário de obras, de urbanismo, a depender do município, enfim, ou então até mesmo um vereador a respeito daquela importância e vender o peixe do projeto. Então, o cartório em si tem menos estrutura, mas o contato político é muito mais fácil no interior. Como dizem, todo mundo se conhece, né? Então o contato é muito mais fácil. Já na capital, realmente, os cartórios eles poderiam, às vezes, dispor de uma equipe, ou mesmo para fazer a regulação fundiária com a SEAB, eu mesmo, por conta da ideia de ter essas 20 matrículas a mais de Cesarão, quem contratou um arquiteto para fazer uma descrição das áreas fui eu. Então, com custo próprio, foi um investimento, literalmente. Então, quer dizer, e aí eu também me dispus da minha equipe aqui para ajudar o pessoal da SEAB a terminar o serviço. É claro que eles viram o que o cartório fez, o levantamento do cartório, o que o arquiteto fez, e eles pegaram tudo, eles assinaram embaixo tudo, que obviamente a responsabilidade é deles, como representante. Porém, o cartório deu todo o apoio com um dispêndio aqui próprio para a regularização da SEAB. Isso é a regularização desse loteamento da SEAB, da Companhia Estadual de Habitação, coisa que no interior sabemos que muitas vezes o cartório não pode disponibilizar disso. Mas, ao mesmo tempo, é aquilo. Imagina, o contato meu com o prefeito de cidade do Rio de Janeiro atualmente, Marcelo Crivella, é nenhum, né? Normalmente, no interior, o oficial de registro de imóveis é uma pessoa importante dentro da sociedade, então consegue um trâmite muito maior. Então, realmente, existe esses filigramas, eu acredito, em cada tipo de situação, né? E é claro, só que, de qualquer forma, não é tirando nenhum tipo de responsabilidade. Eu acho que, independente das dificuldades, os oficiais de registro de imóveis têm uma obrigação, no mínimo, moral de tentar pegar e levar à frente a regularização fundiária dentro das condições que são apresentadas, obviamente, né? É muito trabalho, viu, Alex? A gente tem meio Brasil aí para ser regularizado, tá? Literalmente, né? Considerando o número de imóveis irregulares, realmente... Chega a 30 milhões no nosso país. Eu já estou começando a desconfiar de que a gente já pode falar que hoje 55% já está regularizado, entendeu? Mas, que bom. Porque realmente as propostas, tudo que está sendo feito
caminha para isso, entendeu? Já temos muitos imóveis regularizados com base na nova legislação. Então, acho que a tendência é caminhar para isso, por conta da questão da especialização, do amadurecimento da própria lei também, né? Então, a gente está caminhando, acho que a gente está no caminho certo, com certeza. Sem dúvida. Enfim, imagine, no contexto da regularização fundiária, muita gente se pergunta, quem é o legitimado? Quem é que pode pedir a regularização fundiária ao município? Ou seja, a pessoa está, de repente, nos assistindo e está interessada em começar a regularização fundiária. Quem que é o legitimado? Ela tem que ir em algum órgão, tem que pedir para alguém, ela pode começar por esforço próprio. Quem são esses legitimados ou legitimado para pedir essa regularização fundiária, já que passou a ser uma obrigação do município? Certo. Na verdade, os legitimados, a lei elenca diversos legitimados, desde o próprio beneficiário, e aí ele pode fazer sozinho. É interessante, os advogados que estão nos assistindo, nos perdoem, mas a regularização em si, o início dela não precisa de advogado, e claro, o desenvolvimento também, mas não é necessário advogado, assim como o uso capião, para fazer todo o processo. Então, a pessoa individualmente, ela pode dar entrada, fazer o seu requerimento. É claro que todo o processo vai ocorrer dentro do município, né? Mas quem pode entrar com isso? Uma associação que representa os moradores, o próprio loteador faltoso, né? Aquele loteador que iniciou o loteamento ali de forma irregular. Enfim, a lei ela elenca diversos atores, né? Mais um aí também é o Ministério Público, a própria Defensoria Pública em favor daqueles que não têm condições, né? De entrar com o processo, ela pode fazer. O Ministério Público ele pode promover também através em termos de ajuste de conduta com o próprio município. Enfim, nós temos vários legitimados hoje. E aquilo que eu falei, realmente há uma obrigação do município em acatar esses requerimentos. Eu não tenho nada ainda, não tenho o levantamento topográfico, não tenho nenhuma documentação para iniciar todo esse processo. Se você fizer o requerimento e for enquadrado na REURB-S, no social, em tese, tudo isso o município é obrigado a fazer, né? Desde o levantamento, fazer toda a infraestrutura, todo o projeto de regularização, é ele que é obrigado a fazer. Então, assim, eu falo assim, o município não está fazendo nada. Provoca, pelo menos provoca o município. Claro, e importante dizer o seguinte, que para quem é leigo na área jurídica, que você possui, se você que está nos assistindo e tem um imóvel para ser regularizado dentro de uma área que tem que ser regularizada, ou então você é de uma associação de moradores, enfim, quer que seja regularizado, você possui o direito de petição assegurado pela Constituição Federal. Ou seja, você tem o direito de pedir, obviamente esse pedido é um pedido por escrito, para qualquer órgão, você pode pedir, não necessariamente você vai ser, obviamente, atendido, porém, você tem o direito de petição junto a todos os órgãos públicos. Você chega e pede aquilo que você quer, e o órgão tem que lhe responder também por escrito fundamentado, porque que ele acolhe ou não. Desta maneira, se você tem todo o direito de pedir para o município, onde você se encontra, que ele inicie a regularização fundiária. E se estiver enquadrado nas hipóteses de regularização fundiária, o município possui a obrigação legal de dar continuidade nessa regularização fundiária. Lembrando o seguinte, que essa regularização fundiária, ela vai ser nos casos, por exemplo, imagine um loteamento totalmente legalizado, que foi vendido, está tudo vendido, tudo legalizado, tudo certinho. Você pode, de repente, pedir para o município, se o seu imóvel não está regularizado, os vizinhos todos estão, o município ele vai ter toda a base jurídica de indeferir isso, falando, olha, você tem que se resolver, de repente, tenta um uso capião, enfim, não seria regularização fundiária. Então, não necessariamente o pedido será acatado. Agora, se estiver nas hipóteses legais, na hipótese da REURB,
o município ele é obrigado legalmente a acatar esse pedido. Então, isso é muito importante se destacar. Hein, Alex? E a questão também, a lei até pune o município, no caso de você iniciar o processo e falar, não, ó, o meu imóvel eu quero regularizar e ele está enquadrado no social, na REUB social. Você já, preliminarmente, você já informa qual o enquadramento. O município ele tem que classificar, ele tem que acatar ou não aquela classificação. Se ele, em 6 meses, 180 dias, não fizer essa classificação, fica prevalecendo aquilo que a pessoa alegou, entendeu? Então, assim, o município, de certa forma, é até punido nesse caso, sendo obrigado a continuar com o processo. Mesmo que ele tenha iniciado ali, olha, eu tenho uma mansão aqui para regularizar, mas o meu é social. Se o município não fizer nada, vai ter que fazer pelo social, entendeu? Claro, sem dúvida. É uma hipótese meio esdrúxula, mas é só para ilustrar o que realmente pode acontecer, né? Então, realmente, o município hoje ele é obrigado a fazer e acatar esse pedido. Não tenho condições de fazer qualquer coisa agora, mas pelo menos dê uma resposta e aquele dentro da reserva do possível, né? Claro. Vá tentar resolver, até porque isso é um ganho, isso aí é um investimento para o município está fazendo isso, queira ou não queira, ele vai ter um retorno positivo no futuro, né? E muita gente pergunta, o que seria demarcação urbanística? E ela é sempre necessária? Na verdade, a demarcação urbanística ela nasceu na 11977, né, lá de 2009. Ela era um instrumento para você delimitar uma área que passível de regularização. Ela continua no mesmo modelo, né, na 13465, mas eu falo que hoje ela está meio sem utilização, porque o processo tradicional do requerimento, de todo o processo de regularização hoje previsto na 13465, supre tudo que poderia ser feito lá com a legitimação fundiária. A legitimação fundiária, ela no final, ela só diz, ela faz um levantamento, notifica confrontante, os proprietários, né, tabulares, e ao final diz, averbe-se ao cartório, no cartório de registros de imóveis, é averbado que aquela área é passível de regularização, entendeu? Mas, assim, a demarcação não é essencial. Isso, não é essencial. Normalmente hoje não é utilizada. Eu falo que ela poderia ser utilizada hoje só naqueles locais onde você não sabe nem para onde vai, né? Você não sabe se tem dono aquilo ali, se você não tem ideia do confrontante, você vai analisar ela, se quiser também, porque no outro procedimento você também pode fazer em área que, inclusive, que não é titulada, que não é uma área rural ou possivelmente devoluta, por exemplo, entendeu? A área que você não encontra a matrícula, você pode fazer REUB nessas áreas também. Então, ele ficou meio inócuo, né, a partir da 13465. Mas é possível de ser utilizado, sim. Sim, tem que ser visto, então, de caso a caso, a necessidade ou não de regularização fundiária, de demarcação urbanística, de demarcação urbanística, regularização fundiária, claro, tem que ver se cabe regularização ou não. E, finalmente, para terminar aqui as perguntas aqui do entrevistador e começar já as nossas perguntas do público, que são várias, eu gostaria de perguntar muito rapidamente 2 institutos que as pessoas que as pessoas confundem muito. E aí, para a gente já começar na pergunta pública, eu gostaria de uma resposta, se possível, objetiva. Qual a diferença da legitimação de posse para a legitimação fundiária? Sim. A legitimação de posse, como o próprio nome diz, né, posse, o município, ele declara aquela posse. Então, o município vai lá na sua casa e fala assim, poxa, hoje você está morando nesse imóvel. Daqui a 5 anos, você adquire a propriedade. Ele tem base no uso capião constitucional urbano, tá? Lá no artigo 183 da Constituição Federal. Na 11977, ele se referia só a esse uso capião. Na
13.465, ela expandiu a legitimação de posse para os demais casos de uso capião. Só que a pessoa vai ter que aguardar, ao invés dos 5 anos, 10 ou 15. 10 ou 15, entendeu? De acordo com a modalidade do uso capião. Então, o município ele apenas declara a posse, ele legitima a posse. Essa posse ela é convertida em propriedade de forma automática, né, após o prazo aí dos 5 anos, 15 ou 10, dependendo da modalidade. Ela ficou também um pouco mais inócua agora, porque a legitimação fundiária veio substituí-la de forma muito mais satisfatória e eficaz. A legitimação fundiária ela é uma aquisição originária e dá a propriedade plena ao beneficiário. Então, não preciso mais aguardar 5 anos, entende? Eu, estando na posse ali, claro, ela é para aqueles parcelamentos que foram consolidados até 2016, até o finalzinho de 2016. Ou seja, se foi depois disso, tem que usar a legitimação de posse. Sim, mas aí é onde entra a questão de você não ter um parâmetro, um marco legal para a regularização. Imagine só, depois da lei, você ainda tem loteamentos que vão ser iniciados depois de 2016, entendeu? Você está fomentando, de certa forma, novas irregularidades. Acho que não é o espírito da lei, entendeu? O espírito da lei é justamente evitar novos loteamentos, novos parcelamentos irregulares. Então, assim, e a legitimação fundiária pode ser usada para bens públicos também, não é isso? Exatamente. Isso a legitimação é ela muito bom, porque os capião só pode ser de bens particulares, conforme o ditame expressa a Constituição. Então, se você a legitimação de posse, ela só poderia ser para bens particulares, porque você declara a posse, começa a contar o tempo de uso capião. A legitimação fundiária é outro instituto que não é uso capião, e com isso permite-se a regularização do bem, porque muitas vezes aquela área que está irregular é uma área pública, né? Sim, sim. Outra coisa também é que quando você tem se você já tem a legitimação de posse, você não poderia fazer a legitimação fundiária, porque a legitimação fundiária, a princípio, ela veda que você tenha outros imóveis, principalmente, especificamente no social, ok? Então, e o inverso não é verdade. Você já tendo a legitimação fundiária, você pode fazer a legitimação de posse em outro imóvel, entendeu? Perfeito, perfeito, perfeito. Enfim, então agora vamos começar as perguntas do público. Vocês ainda têm tempo aqui ainda de mandar perguntas e comentários. Podem ir mandando nesse momento, já foram várias, vamos tentar responder todas, ou pelo menos a maior parte, no tempo que dispomos. Para você que começou a assistir agora, mais uma vez, eu vou recomendar aqui o livro, o grande livro do Dr. Joxan, já todo lido, marcadinho aqui para mim, que eu faço, por mim, que eu faço os comentários meus aqui, as anotações das partes mais importantes, enfim. Obrigado. Então, que é o livro dele, o melhor livro de regulação fundiária do Brasil. Dr. Joxan, que falou alguma coisa? Só para alertar, no site há a possibilidade da compra do e-book também, né? Sim. Bom falar disso. Nós temos aqui o livro tanto físico, assim, para as pessoas que gostam de ter o livro mesmo, aqui uma bibliotecazinha aqui do cartório, um livro físico, entre eles, obviamente, o livro do Dr. Joxan. Pode ser comprado também o e-book para você que já quer começar a ler a respeito, não ter que esperar nem o prazo de entrega. Enfim, então recomendo demais o livro do Dr. Joxan, realmente o nome Regularização Fundiária Urbana e seus aspectos práticos. Realmente é totalmente prático o livro do Dr. Joxan para começar a regularização fundiária. Realmente nós temos modelos práticos aqui no final do livro. Nós temos diversos modelos práticos, diversos modelos que você pode utilizar, enfim. Então, realmente, assim, o livro excepcional aqui do Dr. Joxan. E também pedir para quem puder nos acompanhar nas nossas redes sociais aqui da Inoreg, da Escola de Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro. Enfim, você se inscreva no nosso canal no YouTube, curta a nossa página no Facebook e também nos siga no Instagram, que assim você não irá perder nenhum evento, nenhum
webinar que nós marcamos aqui na Enoreg. Nós temos sempre, todas as quartas-feiras, um vídeo novo, ou então nós postamos, ou então nós temos algum tipo de live. Então, se quem estiver interessado, gostar, nós pedimos aqui para nos seguir. Enfim, então realmente vamos começar aqui com os comentários e as perguntas do público, que sempre nos engrandece aqui. Vamos lá, aqui recebido por e-mail. Doutora Márcia Alves de Souza pergunta: prezados, meus cumprimentos, gostaria de esclarecer uma dúvida com relação à cobrança para atos relacionados à REURB. Para registrar apenas um lote, é necessário que se registre a quadra inteira, correto? Dessa forma, a cobrança deve ser feita para a inserção de medidas da quadra total? É uma situação um pouquinho complicada. A lei, ela fala que você pode iniciar e fazer a regularização de um único lote. Mas vai depender da fase em que está aquele loteamento. Vamos dizer assim, se eu tenho um loteamento que já está registrado, todo regularizado, e falta apenas a titulação, é simples. Eu posso requerer e vai ter ali a regularização apenas do seu lote. Até porque falta apenas o loteador, que não existe, né? Então, só isso a pessoa consegue fazer para um único imóvel. Quando há necessidade de uma REURB mais elaborada, que é mais complexa, você vai ter que fazer levantamento topográfico, vai ter que fazer infraestrutura, vai ter que verificar a questão ambiental, questão urbanística, fica quase impossível, não falo que fica impossível, mas fica quase impossível você fazer de um único lote, até porque você vai fazer de um único lote e isso pode, de alguma forma, o município, se ele aprovar isso, vai ficar prejudicada a questão urbanística, vai ficar prejudicada a questão ambiental. Como é que o município vai cobrar, por exemplo, a questão ambiental, me fugiu a palavra agora, mas como é que vai cobrar de uma única pessoa toda essa infraestrutura? Aquela rua está toda, não tem nada na rua. Essa pessoa vai arcar com todo esse custo de infraestrutura, principalmente se for no específico, né? Então, assim, é complicado você dizer de plano que a pessoa sozinha, ela por si só, num lote só, vai conseguir fazer a REURB. Tem alguns colegas, principalmente as colegas de Minas Gerais, do CORE Minas, né? A Michelle, a Cristina, são pessoas excepcionais, sabem muito de REURB e eu adoto o posicionamento delas. Elas falam que pelo menos uma quadra seria necessário para você ter como delimitar toda essa infraestrutura, saber ali o que deve ser feito, né? Um termo de compromisso para ser cumprido, como que você vai cumprir só uma única pessoa, entendeu? Acabaria ficando muito caro, muito trabalhoso fazer dessa forma só de um único lote. Então, respondendo assim, bastante objetivamente para a doutora Márcia Alves, a quem agradecemos a pergunta, pode ser feita, na teoria, apenas de um lote, porém o doutor Joxan, ele recomenda, conforme a experiência em Minas Gerais, que seja feito que a regularização seja feita aqui em pelo menos uma quadra para dividir os custos, né? Então, enfim, respondendo a pergunta, ela pergunta se deveria ser pelo menos uma quadra. Não, pode ser um lote, legalmente falando, mas se recomenda que seja pelo menos uma quadra. O doutor Ricardo Silva Carneiro, oficial de registro de imóveis do Ofício Único de Porciúncula, aqui no interior do estado do Rio de Janeiro, a quem agradeço a pergunta e a audiência, ele pergunta o seguinte, ele faz uma pergunta bastante grande e ele fala que tem um processo de regularização fundiária que foi deflagrado pelo ITERJ, que é o Instituto de Terras aqui do estado do Rio de Janeiro, é um órgão estadual, e basicamente o que ele fala é o seguinte, que todas as unidades estão penhoradas em favor da Caixa Econômica Federal. Aí eu não sei se realmente teve uma penhora, a Caixa Econômica penhorou, então se ele estava falando em termos de uma hipoteca, mas enfim, ele falou aqui penhoradas em favor da Caixa Econômica Federal. Então, ele quer saber se o projeto de regularização fundiária, enfim, obviamente aquela certidão de regularização fundiária emitida pela
prefeitura, se ela tem o condão de responder, se ter o condão de regularizar esses imóveis todos. Ele fala primeiro aqui que seria hipoteca na Caixa, depois ele fala penhora, então não sei bem se ele está falando de hipoteca ou de penhora, ou então se, de repente, alguns imóveis foram hipotecados, depois executados, com isso gerou uma penhora, talvez seja essa situação. Mas, enfim, então a pergunta é essa, tendo a certidão de regularização fundiária, ela vai ter o condão de baixar esses ônus todos que tem, eventualmente hipotecários, de penhora, etc., sobre os imóveis ou não? Como é que fica isso? Sim. No caso da utilização da legitimação fundiária, que é o instrumento que a gente vem falando bastante aqui, a pessoa que vai receber o imóvel pela legitimação, ela recebe livre de qualquer ônus. Então, assim, em tese, vai baixar, né? Na verdade, para aquele imóvel, para aquela matrícula que for aberta em decorrência da regularização fundiária, não vai nenhum ônus. Até porque antes é notificado todos os confrontantes e todos aqueles que têm direitos inscritos naquela matrícula. Então, se a Caixa, por exemplo, foi notificada, que é o procedimento correto, nesse caso existe uma hipoteca, existe uma penhora, a gente não sabe ao certo, né? Mas, assim, ela sendo notificada e não se manifestando, aí, neste caso, a pessoa vai receber o seu título, a sua documentação livre e desembaraçada de qualquer ônus, salvo se o beneficiário for diretamente aquele responsável por aquele débito, por aquela penhora, entendeu? Nesse caso, vou imaginar que o loteador, ali vai sobrar alguns lotes ali para o loteador, que é ele vamos dizer assim, o devedor. Nesse caso, os lotes dele vão ficar onerados da mesma forma que estavam antes. Perfeito, perfeito. Ou seja, na verdade, tem um condão, sim, de pegar e desonerar esses lotes, porém, o credor ele tem que ser notificado. Mesmo no caso de penhora, como é que fica o caso de penhora? Mesmo no caso de penhora também. Na verdade, a gente já teve caso, por exemplo, de penhora de uma ação do INSS, né, em face de um loteador aqui. E penhoras federais fiquem disponibilizadas bem, né? Pois é. Então, assim, foram notificados, se manifestaram, houve a manifestação em sentido que não haveria qual... Nesse foi um caso curioso, nem o processo ele sabia, era tão antigo, nem o processo ele sabia que processo era aquele, entendeu? Nesse caso, realmente foi... que bom, que bom, que bom. Assim, realmente é melhor. Realmente, porque está tão consolidada a situação que o credor, que a pessoa nem sabe que tem um imóvel penhorado em favor da sua própria dívida, quer dizer, é uma situação mostra como está consolidada a situação, né? Exato. Então, é uma situação que chega até ao absurdo. Evaldo Martins. Doutor Evaldo Martins perguntou: gostaria de saber se é possível, através do escapeamento judicial, regularizar 2 a 3 imóveis de uma mesma pessoa, sendo um terreno e 2 imóveis reconstruídos, lembrando em locais diferentes, porém no mesmo município. Doutor Evaldo, a usucapião extrajudicial ela já refoge um pouco do tema aqui, que é a regularização fundiária. A usucapião extrajudicial, você pode sim regularizar os seus imóveis através do usucapião extrajudicial, mas foge aqui um nome um pouco do tema. Então, ele faz... É interessante, talvez a pergunta ali a gente possa aproveitar rapidinho na questão de poder regularizar mais de um imóvel. A lei, ela não veda essa possibilidade, principalmente na REOB específica. Na REOB específica, você pode fazer a regularização de mais de um imóvel. No social... O mesmo proprietário. O mesmo proprietário. No social, não. Se você, uma vez enquadrado no social, a lei fala que você só pode regularizar aquele imóvel em que ele está residindo, aquele imóvel que ele é ocupante, entendeu? Não poderia, em tese, fazer pela legitimação fundiária essa regularização. Poderia, ainda assim, fazer outro imóvel, sendo enquadrado no social, por compra e venda, por doação do município. Existem outros instrumentos para isso.
Mas no caso da legitimação fundiária, a gente tem essas duas especificidades. Sim, sim. Aqui a doutora Sara Martins faz outra pergunta sobre o uso do capião extrajudicial, falando do posseiro que ele venha a falecer. Nesse caso, senhora Sara Martins, falando se a filha pode ingressar com o uso do capião extrajudicial. Nesse caso, pode sim, você tenha o fenômeno da sucessio possessiones. Tem que ver quem são os herdeiros. Os herdeiros sucedem a pessoa na posse. Mas aí, de novo, é um caso de uso capião extrajudicial, né? Aqui, a doutora Carla Coelho faz diversas perguntas. Ela pergunta aqui algumas coisas, diversas perguntas. Eu vou fazer algumas perguntas dela só porque tem que passar para outras perguntas, mas ela pergunta aqui, considerando aspectos práticos, quais critérios para classificar uma área urbana como consolidada? Normalmente, essa classificação ela já é feita para aqueles municípios que têm um plano diretor, ela já tem ali pelo menos as zonas, as EIs, né? Zonas de interesse social, zona especial de interesse social, isso já facilita. Mas, às vezes, é fato público e notório que aquela gleba já são pessoas de baixa renda. Em último caso, e aí é onde a gente tenho dúvida, tenho dificuldade em saber, aí é necessário fazer um levantamento realmente considerando aí a renda familiar, né? E a lei fala que o município pode delimitar como social aquelas pessoas, aqueles bairros predominantemente ocupados por famílias com até 5 salários mínimos. O município pode colocar abaixo disso, mas a lei federal deu o limite aí de até 5 salários mínimos para você definir como social aquela população. Mas os critérios, eu às vezes, em determinados municípios, eu verifico a questão do município, a faixa de renda per capita daquele município, o salário médio daquela região, você vê que é muito abaixo, por exemplo, do valor do salário mínimo, entendeu? É claro que pode ter ali regiões que você tem uma população com um valor de renda familiar maior, melhor, né? Mas, assim, se for algo... Eu entendo que quando você tem um fato público e notório, poxa, aquele bairro ali não tem como você ter familiares ali com a renda superior a 2 salários mínimos, por exemplo. Então, não fica tão complicado você fazer, e até você pode se basear no IBGE para isso, para verificar aquilo ali. Mas, assim, numa dificuldade, numa situação mais complexa, que você não sabe ao certo, até no próprio requerimento da pessoa, quando você vai fazer o cadastro socioeconômico, você já tem ali a renda familiar que você pode chegar a essa delimitação, entendeu? Essa classificação. Sim, sim. Mais uma pergunta, doutora Carla, depois vou passar para outra pessoa. A lei não estipula prazos máximos para execução de serviços constantes no cronograma de serviços. Como isso é visto? No caso da REURB, o município pode estabelecer prazo que quiser, mesmo que seja longo? Pois realmente ela tem toda a razão, não há prazo delimitado. Eu entendo, e até defendo isso no meu livro, de que o prazo máximo poderia ser ali os 4 anos, o mesmo lá da Lei 6766, entendeu? O prazo para você realmente terminar o loteamento feito pela 6766. Então, eu entendo, assim, até por uma situação aí de uma comparação, analogia, né? A gente poderia utilizar esse mesmo prazo. Mas, infelizmente, não há prazo. Isso, infelizmente, pode fomentar até a REURB, uma REURB meio manca, né? Vou dizer assim, porque você pode dar o título e a infraestrutura você deixar perder de vista e nunca fazer, né? Porque claro, especialmente no Brasil, que alguns municípios o prefeito ele pode chegar e falar, quer saber, eu vou deixar para o próximo fazer isso, enfim. E nunca faz, né? E nunca faz. Complicado. Por isso que é interessante o termo de compromisso, e esse termo de compromisso ele vira título executivo extrajudicial. Aí o Ministério Público pode entrar depois com as providências judiciais para realmente ser feito. Entendeu? Perfeito. Enfim, doutora Carla, muito obrigado pelas perguntas, mas não vamos poder responder a todas aqui porque o tempo realmente é escasso,
mas eu já lhe agradeço mais uma vez aqui pelas perguntas. Doutor Marcelo Fabião, dando parabéns à Enoreg por mais essa oportunidade. Eu que agradeço ao Marcelo Fabião, meu grande mestre aqui da Enoreg, que ocupou aqui anteriormente aqui a Enoreg do Rio de Janeiro. Eu que agradeço demais aqui pela audiência. Doutor Vitor Ricciardi, boa tarde. É possível fazer regularização fundiária de apenas um lote? É aquela mesma pergunta, né, que foi feita anteriormente, que é possível, mas pelos custos todos envolvidos, a experiência lá em Minas Gerais, doutor Joxan, doutor Joxan é oficial em Espírito Santo, mas a experiência que ele teve com oficiais em Minas é que seria pelo menos de uma quadra, né? Doutora Roniara Bittencourt, os loteamentos registrados que têm área consolidada e outras não, como posso processar a REURB? Uso a legitimação de posse nas áreas não consolidadas? Loteamento de área privada. Na verdade, tem que verificar caso a caso como que está essa situação. Mas, assim, tem loteamentos em que houve realmente uma parte consolidada, você tem construção, e acaba tendo lotes vazios ainda, entendeu? Eu considero que você pode fazer a REURB nesses locais, porque você está ali apenas uma extensão daquele loteamento que já está consolidado. Então, eu entendo que você não vai deixar de fora, eu tenho ali diversas construções e no meio daquele loteamento ali eu tenho parcelas ainda não construídas, né? Alguns lotes não construídos. Você não tem como fazer um mosaico ali pegando só parte, você vai pegar o todo, correto? Claro, o que a lei exige é que o todo seja consolidado, né? Não que cada imóvel daquele seja uma área consolidada. Enfim, isso agora tem uma situação que a gente vê muito recorrente, muita gente pergunta a respeito, é o fato de você ter ali, vamos imaginar, 50% do loteamento ele se consolidou, realmente se efetivou, e os outros ali, 50%, ele ficou em mato, nunca saiu. Claro, aí... Entendeu? Aí aquilo ali a gente considera como se fosse um loteamento novo, aí ele teria que fazer, e o problema é esse. Às vezes, isso está tudo registrado em cartório, entendeu? Mesmo naquele loteamento que não se consolidou, entendeu? Claro. Mas aí na CRF vai descrever a parte que está consolidada, isso vai ser levado, supõe que tem uma matrícula para o loteamento todo, né? Muitas vezes aquele empreendedor ele comprou uma gleba para fazer um loteamento. Enfim, essa CRF, nesse caso, seria levado para a matrícula, registrado, e, enfim, seria aberto uma nova matrícula para a área regularizada e depois iria se apurar um remanescente da área, né? Isso. Mas é um caso complexo, viu, Alexa? Claro. Por vezes isso gera uma situação. O que eu vou fazer com esse restante? Você vai extinguir todo aquele loteamento? Teoricamente, você teria que ter a anuência de todos os demais adquirentes. Então, é uma situação que requer um estudo bem apurado para saber exatamente qual seria a melhor solução. Mas a REURB, ela em tese, ela se aplica em loteamentos consolidados, ok? Perfeito. Doutor Marcelo Brandão, aqui titular do Ofício Único de Varriçai, um grande amigo, e sempre com umas perguntas muito instigantes aqui nos nossos webinars. Doutor Marcelo Brandão, ele pergunta a seguinte hipótese, provavelmente eu acredito que ele deve ter isso na prática lá. Doutor Marcelo Brandão, ele pergunta, em um núcleo urbano informal inserido no projeto REURB, se existirem alguns imóveis já reconhecidos pela usucapião, como proceder? Esses usucapidos também são formas de aquisição originária. Eles estão fora do projeto? Não, na verdade, a lei ela fala que você tem que incluir todos esses lotes também. Eles já estão, aqueles que já estão, eu não falo, a lei fala só em uso daqueles que já estão usucapidos, mas eu vou mais além. Tem muitos loteamentos que houve algum tipo de regularização ali no meio. De forma então, no início, o loteador estava vendendo corretamente os lotes, aí ele sumiu, desapareceu no ar e parou, né? Então, não necessariamente é usucapião, pode ter lotes que estão 100%
regularizados ali. O projeto insere tudo, mas aí você tem que mostrar no projeto quais são aqueles imóveis que já estão ali regularizados, que já tem uso capião, entendeu? Ou seja, é uma ideia, assim como em outra resposta que você disse, é uma ideia de integralidade, integridade, né? Quer dizer, o projeto ele não pode ser visto como mosaico como todo. Não quer dizer que você vai ter que abrir nova matrícula, isso não. Ele só vai mostrar ali, inclusive para demonstrar que já tem uma matrícula, né? Aí ele vai constar isso no projeto. Okay? Sim, sim. Doutor Ricardo Carneiro tem uma pergunta que aí eu vou tomar a liberdade aqui de até responder, e Joxan me corrija se estiver errada a resposta. Ele pergunta, aquele procedimento de regularização que se iniciou baseado na Lei 11.977 poderia ser finalizado, lastreado na Lei 13.465? A última substitui a primeira? Doutor Ricardo, eu falo essa resposta aqui, tomando aqui o local do doutor Joxan, porque eu tive exatamente esse caso. E aí, a Lei 13.465, ela fala que você pode, ela tem no finalzinho, eu acho que no finalzinho dela, tem uma disposição transitória que fala que aqueles procedimentos que se iniciaram na 11.977, que eles podem continuar da mesma forma como estavam. Até porque vários já estavam, por exemplo, eu tinha um procedimento aqui, estava em fase muito avançada, estava praticamente no registro. Veio a Lei 13.465, eu falei, poxa, legal, ficou mais fácil a regularização fundiária, bacana, mas eu tenho um aqui que está praticamente registração, detalhes. E aí eu vi que tinha na lei que poderia continuar da mesma forma, a regularização poderia continuar. Então, eu continuei a regularização, quer dizer, eu continuei, foi visto junto às autoridades, eu oficiei falando, olha, é preferível que continue da mesma forma, porque está praticamente no registro. Responderam que concordavam e continuou da mesma forma. Então, realmente, existem situações, a Lei 13.465 é muito melhor, é muito mais fácil, enfim, sem comparação, mas assim, alguns casos, está praticamente no registro, você usa dos últimos artigos que permitem você continuar com o procedimento anterior, porque realmente vi uma lei para facilitar e aí voltar para estaca zero não faria o mínimo sentido. Então, o legislador, nós reclamamos muito do legislador na lei, etc., mas dessa vez ele foi muito feliz de colocar um artigozinho ali no final para esses problemas temporais, né? Doutor Ricardo Abreu, aqui falando. Doutor Ricardo Abreu, advogado, parabéns pela iniciativa. Obrigado, doutor Ricardo Abreu. Tem uma pergunta bastante longa. Como estabelece a lei, o poder público notificará os titulares de domínio e os confrontantes da área demarcada, para que, querendo, apresentem impugnação à demarcação urbanística no prazo comum de 30 dias. Artigo 20 da lei. Apresentar impugnação pelo titular de domínio. Como e por que quem será julgado essa impugnação? O ente público tem competência para declarar a eventual prescrição aquisitiva da propriedade? Interrogação. Oficial de registro imóveis deve avaliar o julgamento dessa impugnação no caso de prosseguimento do procedimento sem prova de regular notificação de acordo? Tá? Enfim, primeiro, ou seja, apresentar a impugnação pelo titular do domínio. Como é que fica essa impugnação? Como é que ela será processada? Qual o destino disso? A lei, tanto a lei quanto o decreto, ela fala que o município ele pode criar câmaras de composição de litígios. Então, assim, para resolver de uma forma amigável, para resolver de uma forma administrativa. Se não conseguir chegar a um consenso, aí realmente só judicial, tá? A resolução seria só judicial. Mas a lei, ela dá até a brecha para você. Nesse aspecto aqui, claro, tem que ser uma impugnação fundamentada, né? Não pode ser algo, eu tenho raiva do prefeito. A gente não pode usar dessa forma. O próprio município pode falar, isso não é uma impugnação fundamentada a ponto de impedir a REURB. Mas imagine que seja algo fundamentado, algo plausível, não havendo consenso, o município pode, por exemplo, numa gleba que pode tirar aquela parte em que há a impugnação
e continuar a REUB naquela parte que há consenso, ok? Inclusive, assim, você pode fazer por etapas e dividindo o núcleo para que, de alguma forma, você continue com a REUB. Mas, num primeiro momento, vamos dizer que não tenha nenhuma solução, aí vai para o judiciário mesmo, ok? Sim, ele E não pergunta houver consenso. Claro, ele pergunta se o oficial de registro de imóveis deve avaliar o julgamento dessa impugnação. O oficial de registro de imóveis, no caso, ele teve a atuação dele reduzida em relação à lei 11.977. Dessa forma, quem vai receber a impugnação e eventualmente julgar se ela procede ou não, etc., vai ser o próprio ente público, né? O próprio município, exatamente. Então, e ele pergunta se o ente público tem competência para declarar eventual prescrição aquisitiva da propriedade. Se não houver nenhuma impugnação, é uma forma, inclusive, que a gente fala de usucapião extrajudicial, aquela que é levada ao oficial de registro de imóveis, mas dentro da REUB existe outro tipo de usucapião administrativa, que é exatamente... a legitimação de posse. Na Sim. verdade, aquilo ali, tem muita gente que chama aquilo ali de usucapião administrativa. Sim, né? sim. É justamente pelo caso... que a usucapião extrajudicial seria no cartório de registro de imóveis, que a administrativa seria da legitimação de posse. Tem gente que fala, mas na verdade, extrajudicial administrativo, eu entendo que são termos... eu entendo que são termos que, como a lei não fala, a doutrina ela chama de uma forma ou de outra e ninguém está errado aí, né? Verdade. Mas realmente, assim, o município vai declarar prescrição aquisitiva? Não, ele vai legitimar, ele vai dizer que a pessoa está na posse. O próprio prazo de 5 anos, ele vai ser automático, né? O município, a propriedade, ela vai se consolidar, a posse vai se transformar em propriedade de forma até automática, né? Se for aí dessa prescrição aquisitiva, sim, né? A resposta seria afirmativa. Sim, sim. Então, a segunda pergunta do doutor Ricardo foi aquela questão temporal, né, que a gente já até conversou aqui. Doutor Elaine Aliati pergunta como funciona a REUB em um bairro inteiro em que a parte enquadra-se em REUB S e outra parte em REUB E. São feitos 2 procedimentos? Como ficam os imóveis comerciais e religiosos deste bairro? Pois na verdade, o município ele pode adotar, parcelar, vamos dizer assim, a REUB, né? Uma parte ali é de interesse social, em parte de interesse específico, você define bem o que é um e o que é outra, e aí segue com 2 processos distintos, vamos imaginar assim. Mas existe uma situação, inclusive, é bem comum isso. Você delimita, por conta da predominância de famílias de baixa renda, como social, um determinado parcelamento, só que você ressalva aquela família que não se enquadrar na REUB S, não tiver uma renda superior, por exemplo, a 3 salários mínimos, se o município delimitar em 3, né? A pessoa que tiver uma renda superior em 3 salários mínimos, ela não vai se enquadrar no social, mas na específica. Não quer dizer que o loteamento todo vai ficar no específico. Não, ele já foi delimitado como social. Tá? E aí, individualmente, você vai fazer a classificação, e a lei permite isso, fazer essa classificação de forma individual, de acordo com a renda familiar, por exemplo. Na legitimação fundiária mesmo, você pode fazer essa classificação e você, no social, você só pode ter direito a um título de legitimação fundiária, uma legitimação. No específico, não, você já pode fazer em mais de um imóvel, entendeu? Então, essa classificação ela pode ser mista, vamos dizer assim, no loteamento também. E nesse caso, como é que ficaria, aí já uma pergunta aqui do entrevistador, a cobrança de emolumentos? Para o social você não cobra nada. Claro, social não, mas desse do específico. Não, mesmo estando numa área tida como REURB S, por conta da infraestrutura, que é o município que vai cuidar, aquela pessoa que foi enquadrada no específico, ela vai pagar os emolumentos, entendeu? Tá certo, não, certíssimo, certíssimo. A doutora Jéssica Arruda pergunta se é possível lá usar a legitimação fundiária somente um lote, sem área construída. Sim, é aquele caso que a gente comentou. Imagine que você regularize um núcleo todo ali e aquela área tem alguns lotes ali que não foram construídos. Inclusive,
o decreto e a lei fala que você vai colocar aqueles lotes em nome do proprietário. Se ainda não foi vendido, você vai colocar em nome, inclusive, do loteador, entendeu? Aham. Aqueles lotes não foram vendidos ainda. Mas, em regra, o loteamento tem que estar consolidado. É possível que tenha lotes vazios ali e você pode dar o título, sim, de Perfeito. legitimação fundiária. Doutor Inedino Nonato de Lima pergunta: em uma REURB-S, onde 4 lotes estão sendo titularizados para uma mesma pessoa, ainda assim não há cobrança de monumentos no RI? Bom, se for 4 lotes, ele já não vai estar se enquadrando aí no social. Em tese, Sim, sim. Então, e, ele poderia ter, de outra, repente, um no social e não, mas 3 no específico. vamos imaginar que ele se enquadrou no social. Pela legitimação fundiária, ele vai conseguir fazer nem isso. Porque eu acho que na legitimação fundiária ela fala que você não pode ter outro imóvel, perfeito? Então aí você ou se enquadra no específico, aí ele teria direito à legitimação fundiária, se ele se enquadrar no específico, ou se não for no social, ele vai ter que usar outros instrumentos, entendeu? Uhum. Eu falo que assim, a minha ideia, e eu já vi várias pessoas concordando, é de que uma vez enquadrado no social, ele será sempre social, salvo se isso não mudar para o futuro. Minha renda familiar antes era de 3 salários mínimos, agora está de 10. Aí você Ah, realmente mudou. Mas eu não posso falar assim, eu sou social para regularizar apenas um e depois regularizar os outros no específico, entendeu? uhum. Uma vez enquadrado, uma vez tendo mais de um imóvel, eu entendo que vai se enquadrar no específico, tá? Entendi, E perfeito. aí você poder. Cobrar todos os 4. Sim. Exatamente, exatamente. Doutor Alessandro Martins da Silva pergunta: qual o tempo mínimo de posse para a REURB? Assim, já respondo o seguinte, que não existe a REURB, ela não é uso capião. O uso capião ela pode estar dentro da REURB, só que são institutos diversos. A REURB, você não pensa necessariamente no tempo de posse que aquela pessoa está lá. Você pensa num todo. Você pensa se naquela área toda daquele município se já existe uma situação urbana consolidada. Se aquela pessoa ela tem tempo ou não de posse, etc., isso aí vai ser verificado para ela ter um título de legitimação fundiária ou de legitimação de posse. Mas, assim, o tempo mínimo de posse para a REURB, ela não existe, né? Talvez ele esteja perguntando se tem o tempo mínimo que a pessoa tem que estar na posse do imóvel. Já estou elucubrando aqui a resposta para o doutor Alessandro. Se tem que ter um tempo mínimo de posse para a pessoa ela ter direito por exemplo, receber uma legitimação fundiária, uma legitimação de posse, enfim. Na verdade, a legitimação fundiária ela não tem como requisito qualquer tempo, qualquer lapso temporal. Na legitimação de posse, sim. Aí você vai ter, à medida que você for legitimado na posse, vai contar o prazo ali no mínimo dos 5 anos, né? De acordo, ou no mínimo não, que tem uso capião com menor prazo, mas de acordo com o prazo de uso capião previsto na lei, ok? Mas, assim, na legitimação fundiária, e até um fato curioso, a legitimação fundiária é para aqueles parcelamentos existentes até 2016, já consolidado. Então, ela vai desaparecer, entendeu? Vai chegar um Uhum, momento em que não vai ter mais esses loteamentos até 2016. Então, uhum. ela nasceu para morrer, né? Em algum tempo, claro, vai demorar bastante ainda, mas realmente tem esse aspecto. Mas não tem prazo. Eu comprei o imóvel, eu tenho um imóvel hoje, esse imóvel já está no parcelamento consolidado, adquiri hoje, e a pessoa me passou um recibo. Eu falo que eu posso entrar com um pedido de regularização, entendeu? Sim, sim. Doutora Letícia de Carvalho fala que tenho a impressão que a aplicabilidade de legislação da REURB não é feita pelos municípios em razão da ação direta de inconstitucionalidade juizada. Qual a opinião dos senhores? Poxa, Uhum, eu compreendo a colocação da colega. Realmente existe, se não me engano, 3 ADIs, né? Na verdade, não são uhum, só, são 3 ADIs
e elas questionam realmente, principalmente a questão da legitimação fundiária em área pública, dizendo que teria um uso capião às avessas aí, né, um uso capião de bem público. A bem da verdade, a legitimação fundiária ela veio como uma forma ousada para resolver o problema, tá? E, assim, eu confesso que eu não acredito que vai ser julgada favorável, porque tem dado tão certo, é um instrumento que tem sido utilizado de uma forma tão benéfica e tão eficiente que assim, eu não vejo hoje, até mesmo como promotor da regularização fundiária, eu não vejo como acabar com esse instituto, né? Infelizmente, tem muita gente que bate forte, principalmente o Ministério Público, né? Fala a respeito desse título, né? Dessa forma de titular. Mas, assim, eu entendo, principalmente sou um defensor ferrenho da legitimação fundiária, gosto muito do Instituto, afinal, outros institutos não conseguiram fazer o que está sendo feito. Com certeza, e também tem a seguinte questão, a uso capião, a pessoa adquirir propriedade, eu acho que existe uma diferença entre a legitimação fundiária e a uso capião. Realmente, não é possível uso capião de área pública, conforme ditame específico na Constituição Federal, que repete isso, aliás, 2 vezes. Fala isso para imóvel urbano e para imóvel público. Então, não é só um dispositivo na Constituição, mas 2. Ou seja, o legislador constituinte originário ele deixou muito clara a posição dele em relação ao uso capião. No entanto, o que acontece é o seguinte, realmente, você não pode ter uso capião, mas isso não quer dizer que o Estado de forma geral, não possa regularizar imóveis que sejam de sua propriedade em favor da população, com outros tipos de instrumento. Quer dizer, isso seria um contrassenso dentro dos próprios princípios da República Brasileira, que é você garantir o direito de habitação para a população. E, normalmente, essa população, especialmente que está em área pública, porque a que está em área particular, bem ou mal, teve muitas vezes o início de um loteamento particular, muitas vezes até tem uma condição um pouco melhor, mas especialmente a que está em área pública é, normalmente, a população mais carente de todas, porque simplesmente entrou naquela área porque não tinha lugar onde morar. Então, assim, eu acredito que existem ADIs contra isso, mas, assim, se o STF falar que é inconstitucional isso, ele estaria prestando um grande desserviço para a nação, indo contra, repito, as pessoas mais carentes do Brasil e áreas que, sinceramente, não é a pessoa que está grilando uma terra gigantesca na Amazônia, não, são pessoas extremamente carentes, em situação de vulnerabilidade extrema. Então, assim... E há muito tempo ela deixou de ser pública, Alex, né? Na verdade, ela deixou de ser pública, não, mas há muito tempo, provavelmente nas situações consolidadas... Não tem utilização pública. Não tem utilização pública nenhuma, entendeu? Então, assim, de fato, aquilo ali aquela área vai servir realmente para deixar aquela população amparada, né? Com certeza. Sim, minimamente amparada, quer dizer, se o Estado, quer dizer, o Estado brasileiro não vai ter feito absolutamente nada para cumprir o papel constitucional dele, e mesmo assim não fez nada durante anos, e pela consolidação da situação ele consegue fazer pelo menos o mínimo do mínimo do mínimo. Então, essas ADIs que são contra, eu concordo 100% com o Dr. Joxan, tem que ter uma visão menos estreita, assim, dos operadores, sabe, do direito nesse caso. E, enfim, vamos rezar para que seja julgado totalmente constitucional os dispositivos da lei. Né? Por enquanto, está valendo e está sendo aplicada, como eu disse, de forma muito... difusa no Brasil todo. Exatamente. Né? E está com ótimos resultados, né? Com certeza. Perfeito. Tem W.E. Nogueira falando, a pauta importantíssima, parabéns pelo debate enriquecedor, agradecemos a audiência, agradecemos também o elogio. Maria do Socorro Anjos, na minha cidade, a prefeitura contratou uma empresa para efetuar a regularização. Muitos municípios vêm ao cartório dizendo que a empresa está cobrando R$10 por metro quadrado para receberem o documento. Isso é correto?
O valor cobrado, eu não sei, eu acho que o valor que está sendo cobrado tem que ser visto conforme se está correto dentro de uma média de valores, né, dentro da lei de licitações. Tem muitos municípios que estão, assim, cadastrando empresas e autorizando essas empresas a fazerem o processo de REUB, sendo custeado pelos próprios moradores, né? Uhum. O município meio que autoriza isso, mas, assim, tem que verificar direitinho se essa cobrança ela está sendo, se é plausível, razoável, né? Mas, assim, os legitimados, os beneficiários, eles podem sim contratar uma empresa para fazer todo o procedimento de REUB, toda a parte Claro, aí técnica. se for legitimado, é claro, é preço de mercado negociado entre as partes, Exato, né? exato. Aí você saber do valor específico, aí vai de cada município. Tem município que é um valor, outro já cobra bem mais baixo. A questão mesmo é questão de mercado, vamos dizer assim. Mas Não, e além disso, eu imagino também que na regularização também tem todo um trabalho que vai depender se vai ser mais caro ou não, porque imagine se você pode ter um município que já tem toda uma planta topográfica que foi levantado pelo município anteriormente, o cadastro municipal de IPTU, eles já cobram IPTU mesmo de quem é poceiro, e já existe um conhecimento de terreno daquela região, etc. Outra questão deve ser simplesmente a questão de que não se tem absolutamente nada, simplesmente se sabe que tem um número mais ou menos indefinido de pessoas que moram em tal localidade e quer começar do zero o trabalho. Então, o valor disso também, com certeza, vai variar de acordo com esse trabalho a ser desenvolvido, que pode ser mais ou menos extenso. Tem muitos municípios no Brasil que o cadastro municipal é muito bom, que o cadastro municipal é muito bom, quer dizer, muitas vezes não pela boa intenção, às vezes, do gestor municipal, mas simplesmente pela intenção de arrecadar impostos, né, de arrecadar tributos. Então, outros não, o cadastro municipal é péssimo. Então, assim, realmente, essa questão de valores, eu acho que é muito difícil até de falar uma média por conta disso, né? E a gente tem que ver a... Só queria pontuar uma situação, Alex, é questão, a gente sempre está falando em gratuidade, custo de emolumentos, mas, assim, para os imóveis públicos em áreas, são áreas públicas, né, em que são enquadrados como específico, a lei fala que há necessidade do pagamento de um justo valor por esse imóvel, considerando só o lote, né, sem a construção e sem a valorização disso. Então, pode ser que tenha alguma relação também com isso, mas, assim, tem que ser verificado junto ao município. Eu oriento a colega que fez o questionamento a verificar junto ao município se está correto, se isso se refere ao valor do imóvel ou se refere apenas ao trabalho topográfico, ao trabalho da REUB em si, né? Então, assim, tem que tomar cuidado, porque tem muito aventureiro nesse mercado também, entendeu? Sem dúvida. Sem dúvida. Mais uma pergunta. Doutor Rodrigo Melo pergunta: se imóvel matricular e objeto de regulação fundiária, a descrição da área regularizada não coincide com a descrição da matrícula. Há necessidade de promover retificação do registro previamente? Não tem necessidade. A lei ela foi bem tranquila em vários aspectos, e um deles é esse. Não há necessidade de retificação, de apuração de remanescente. Você trabalha com aquilo que vem para você no registro de imóveis, não, correto? É bem verdade que se você trabalha com a matrícula toda, fica fácil você vindo ela com a planta tudo certinho, você já faz a retificação de ofício, você mesmo já se preocupa em fazer isso. Se houver destaque também, pegou 3 ou 4 pedaços de matrícula, você não precisa apurar o remanescente de imediato, né? Você basta que faça os destaques daquelas matrículas e faça o seu registro. Certo. E o doutor Rodrigo Melo pergunta ainda se poderia ser utilizada a demarcação urbanística para regularização fundiária de interesse específico. Sim. A legitimação... desculpa, você falou a demarcação urbanística, não é isso? Isso. A demarcação urbanística ela é um instrumento para você verificar se aquela área é passível de regularização, notificando o confrontante, notificando os titulares de domínio, aqueles que estão envolvidos ali na matrícula do imóvel.
Então, não tem nenhuma relação em ser social ou específico. Entendi, perfeito. Doutor Joxan, bom, vou mais uma vez agradecer a sua presença aqui, mais uma vez recomendar o livro do Dr. Joxan, excelente livro. Nós temos assim um interesse impressionante aqui pelo tema. Diversas perguntas, infelizmente, ficaram sem responder por conta do tempo. Nós já estamos aqui a 1h45, iniciamos aqui 3 horas da tarde, pontualmente, horário britânico. Enfim, realmente nosso tempo acabou, mas infelizmente não deu para responder todas as questões. Nós agradecemos e nos desculpamos pelo fato de que não deu para responder todas, tentamos responder o máximo de questões possível. Mais uma vez falo do livro do Dr. Joxan, outras perguntas ficaram sem respostas. Eu recomendo demais o livro do Dr. Joxan, tem o link ainda aqui no Zoom antes de nós finalizarmos aqui. Aproveitem, já salvem os links do Dr. Valistan. Quando tivermos aqui o nosso link permanente no YouTube, vai estar essa inscrição no vídeo. Então, mais uma vez, agradecer e pedir a todos para seguirem a Noreia RJ na nossa rede social. Se está vendo isso no YouTube, também se inscreva aqui no nosso canal para ter as novidades. Então, agradecer a audiência de todos. Muito obrigado mesmo, quem viu, quem nos enviou comentários, elogios, muito obrigado. E obrigado a Mariana, que aqui sempre nos assessora com muita eficiência de sempre. E, obviamente, obrigado muito especial ao Dr. Joxan Moura, que aceitou aqui o nosso convite. Certo. Bom, meu amigo, eu agradeço, viu, doutor Alexis, agradeço a todos que realmente participaram aí com a gente. Obrigado mesmo aí pela audiência. Nem eu acreditava na audiência tão bela, tão bonita. Obrigado mesmo a todos que estão nos assistindo. E assim, eu só queria deixar no finalzinho agora, fazer um pouquinho de propaganda. Além do livro, nós trabalhamos com a capacitação dos municípios, viu, Alex? Nesse aspecto. Muito bacana. Capacitar os municípios, a gente tem um curso em que a gente capacita a equipe municipal de uma forma bem prática, inclusive no período aí, um curso de mais ou menos 24 a 30 horas, em que a gente capacita o município pegando um loteamento, normalmente aquele loteamento mais fácil, para mostrar como fazer, entendeu? Então, bacana. Assim, e no próprio site pode ser encontrado... No próprio site, também, uma forma de entrar em contato, fique à vontade. E no site também, aquelas pessoas que quiserem mandar outras perguntas, as que a gente não conseguiu responder aqui, lá tem um contato, tem um e-mail de contato, fique à vontade, pode mandar para a gente, dentro do possível, a gente vai respondendo para bater esse papo. E assim, eu gosto muito da REURB, é um trabalho que eu faço assim, apaixonado mesmo, entendeu? Então, para mim, é um hobby estar respondendo essas perguntas, é uma forma de aprender então, também. Já fica a dica, que infelizmente não podemos responder aqui, senão ficará sem resposta. Não só tem o livro do Dr. Joxan, mas também pode entrar lá no site dele do REURB, aspectospraticos.com.br, e mandar um e-mail aí para ele, que na medida do possível ele estará respondendo aí a todas. Mais uma vez, meu amigo, muito obrigado, viu? Muito obrigado, muito boa tarde a todos e até uma próxima. Um abraço, tchau. Tchau, tchau.